Meus irmãos, quero meditar com vocês. Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus. Mateus capítulo 12, os versos 33 ao 37. Se você quiser ficar em pé. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem mau, o homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Até aí, vamos orar. Senhor nosso Deus, é no nome de Jesus Cristo que nós oramos e agradecidos estamos, ó Deus, pelo privilégio de estar na Tua casa mais uma vez. Obrigado por Tua bondade, obrigado por Teu cuidado. Obrigado, ó Deus, por ter nos dado a oportunidade de viver mais esse dia e terminar esse dia, ó Deus, na Tua casa, Te adorando, exaltando o Teu nome e aperfeiçoando a nossa vida cristã, a nossa vida espiritual. Meu Deus, fala conosco por meio da Tua palavra. Nós queremos aprender, nós queremos crescer, nós queremos melhorar. Fala conosco, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus, tome o vosso assento. Graças a Deus. Meus irmãos, essa palavra, ela falou comigo hoje. E a lição, ela é bem simples e fácil de entender, tendo em vista que a didática de Jesus, a maneira em que ele ensinava, a pedagogia de Jesus, era uma pedagogia simples, que tanto aquele que era bem informado, ou aquele que não tinha nenhum tipo de formação, entendia aquilo que Jesus estava dizendo. E aqui no capítulo 12, quando ele vai tratar sobre a questão dos frutos, e nós precisamos de ter bastante cuidado com respeito àquilo que nós estamos produzindo ao longo da nossa caminhada, ao longo da nossa vida. Nós precisamos ficar atentos àquilo que estamos fazendo. Perceba que Jesus, ele começa dizendo a respeito de como? Verso 33, ou fazer a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazer a árvore má, o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Ou seja, a avaliação que nós estamos tendo da parte de Deus e dos homens, ela se dá também por meio daquilo que estamos produzindo. Daquilo que estamos produzindo na nossa caminhada. Tanto aqui em Mateus 12, quanto em João 15, Jesus ele faz questão de trazer essa analogia, comparando o ser humano a uma árvore, tanto na questão da poda quanto na questão dos frutos. Porque aquilo que eu estou produzindo ao longo da minha vida diz respeito exatamente àquilo que sou. O que ele está dizendo? Que não é possível uma árvore boa produzir frutos maus, como também não é possível uma árvore má produzir frutos maus.
Não é possível de uma mesma fonte jorrar água doce e amarga. Então, esse negócio precisa falar com a gente. Porque nós estamos em uma caminhada, nós estamos trilhando, nós estamos em uma estrada, a estrada da vida. E todos os dias, a nossa rotina, ela se torna em um ciclo, ou um círculo vicioso, onde a gente faz basicamente as mesmas coisas. As mesmas coisas. A gente levanta de manhã bem cedo, a gente vai ao banheiro, a gente toma banho, a gente se veste, a gente toma café, vai trabalhar, almoça, descansa, trabalha, vem para casa, toma banho, janta, vem para a igreja, volta da igreja, dorme e no outro dia é exatamente a mesma coisa. Então a gente vive dessa forma. Mas o problema não é viver fazendo basicamente as mesmas coisas, que é o nosso dia a dia. O que a gente produz? A nossa caminhada, a nossa agenda diária. A questão não está aí. A questão está naquilo que estou produzindo como aquele que serve a Deus, aquele que professa a fé. Por quê? Uma coisa é certa: ou a gente produz frutos bons ou frutos ruins, mas vai produzir. Vai produzir. E o que precisa nos chamar a atenção é que nós estamos sendo medidos. Basicamente, a medida ou a forma que estamos sendo medidos vem por meio dos frutos que estamos produzindo. E é interessante que a gente, às vezes, produz frutos que está tão normal para a gente que a gente nem vê que estamos produzindo. Deixa eu dar um exemplo para você. Quem é motorista aqui há mais de 5 anos? Levanta assim a mão, há mais de 5 anos. Motorista. Não, Djanil, você não entra não. Estou falando motorista mesmo. Acho que um profissional que tem aqui é o Djanil. Quando você vai fazer uma conversão à direita, você pensa assim: eu vou virar ali à direita, Mateus, você que é PRF, vou virar ali à direita, mas para me virar à direita eu tenho que ligar a seta, eu vou pensar que eu ligar a seta. Você nem pensa mais na seta. Você simplesmente aciona a seta, você simplesmente liga a seta. Eu estou dando um exemplo para você entender que a gente às vezes está produzindo frutos e nem estamos mais percebendo que estamos produzindo aquele tipo de fruto. A gente simplesmente produz. Por quê? Porque estamos tão habituados a produzir aquilo que a gente produz sem mesmo perceber. Já está no automático. Mas o problema não está aí. O problema está na qualidade daquilo que estamos produzindo no automático. E o problema é maior. Por quê? Porque cada fruto que eu estou produzindo, eu estou sendo medido. Eu estou sendo medido por aquilo que estou produzindo. Vou dar um exemplo para você aqui. Um outro exemplo. Pessoas que estão na igreja, é crente, está aqui, mas tem o hábito de xingar. Tem o hábito de xingar. Xinga sem ver. Não, mas não posso xingar, mas está xingando. Porque todas as vezes que alguém xinga um xingamento, que às vezes denigre a imagem, ou é algo pejorativo, ali está sendo gerado um fruto. Um fruto. E eu preciso ficar atento a essas coisas, porque eu estou acumulando frutos na despensa. Alguém está olhando para mim e alguém está vendo o que eu estou produzindo. Porque nada passa diante dos olhos de Deus sem que Ele não veja.
E aí, vamos lá. Aí Jesus aqui, ele fala um pouco mais duramente com os fariseus, quando ele diz no versículo 34, raça de víboras, ou seja, animais peçonhentos, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Então isso significa que estava na essência dos fariseus. Não havia possibilidade de fazer ou de falar coisas boas, porque a essência deles eram maus, era má. Não tinha nada de bom. Então não tinha como produzir coisas boas. Pois o que há em abundância no coração, disso fala a boca. Então é outro ponto que precisamos observar. Se eu estou fazendo ou falando alguma coisa, ou produzindo, mas principalmente falando alguma coisa que não agrada a Deus, e eu sei que aquilo não agrada a Deus, eu preciso rever algumas coisas, inclusive aquilo que está alojado dentro do meu coração. Porque a boca só vai falar daquilo que procede lá de dentro do coração. Não tem como não ser. Jesus fala sobre isso. Aí o verso 36 diz, mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Aí isso aqui, eu fiquei muito pensativo, apesar de já ter falado sobre isso aqui na igreja, mas eu fiquei muito pensativo sobre isso. Porque a questão da salvação, ela é mais criteriosa do que a gente imagina. Os critérios divinos é muito mais do que aquilo que a gente pensa. Porque isso pode, de fato, impedir minha salvação. Isso pode, de fato, impedir a minha salvação. Por quê? Mas é só galardão? Não. Se aquilo que eu estou produzindo é mal, e se aquilo que eu falo é mal, e Jesus diz que aquilo que eu estou falando, ela procede do coração, então significa que o meu coração não é um coração salvo. Não é um coração convertido. Eu preciso trabalhar esse coração. Aí o apóstolo Tiago, coloca para nós bem aí, Larissa. Tiago, capítulo 1, o versículo de número 2, versículo de número 19, ele diz assim, Tiago está na mesma linha, ele diz, sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se. Olha o que o pastor Tiago está nos ensinando, que está exatamente em consonância com aquilo que Jesus está ensinando. Por quê? Porque isso aqui, ela prova, de fato, aqui o nosso equilíbrio emocional, trabalha o nosso domínio próprio. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir e demorado para falar. Demorado para falar. E demorado também para irar-se. Isso é domínio. É domínio próprio. Você ser demorado para dar a resposta. Eu vou dar um exemplo meu, com o meu bem. Às vezes nós estamos conversando alguma coisa e ela fala comigo e ela zanga, por quê? Porque eu demoro a dar a resposta. Não, você demora demais a dar a resposta. Não, porque eu quero dar a resposta certa. Não é? Um mês esperando. Mas eu desenvolvi isso através da ajuda do Espírito Santo a não ser tão rápido nas minhas respostas. Ouvir sempre, responder de forma vagarosa, para que você responda a coisa certa. Quantas vezes nós ferimos alguém porque nós respondemos de pronto? Quantas vezes nós
prejudicamos uma situação porque falamos fora da hora. Tem que ter paciência até para responder. Eu tenho um amigo que estou conversando com ele há anos. E ele, quando nós estamos conversando, ele entra no meio do meu assunto. Ele termina a frase para mim, irmão Wagner. Eu estou falando uma coisa, ele entra no meio. E quando ele faz uma pergunta, que a gente começa a responder, ele mesmo termina a resposta. É um amigo que eu tenho há mais de 20 anos. E eu já falei para ele muitas vezes, moço, por favor, aprenda a ter um equilíbrio na sua fala. Calma. Esse ano agora, não vou citar o nome dele, mas esse ano ele recebeu, não é tu não, negão. Esse ano, está olhando para mim aqui, que as características, né, parece que bateu, mas não é o Osés não. Esse ano ele perdeu uma oportunidade, irmão Lacerda, de ouro. Ele disse para mim, disse, rapaz, eu perdi a oportunidade porque eu antecipei. Eu devia ter ficado quieto, devia ter ficado calado. Eu perdi uma oportunidade que jamais vai voltar. Apressado demais para falar. Apressado demais para dar a resposta. O que o apóstolo Tiago está ensinando aqui? Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar. Se é tardio para falar, também seja tardio para irar. E nisso agora eu posso dar o exemplo, eu gosto sempre de exemplo, posso dar o exemplo do nosso trabalho, que às vezes os meninos chegam com alguma demanda assim, demanda quente, e o que é que eu falo? Vai dar certo. Fica tranquilo. Não dá para resolver as coisas no ímpeto. Porque se eu fizer isso, eu vou ferir. Um dia esse camarada aqui, eu percebi uma situação, ele disse, pastor, eu preciso falar com o senhor. Fiz de conta que nem escutei. Até hoje, está aqui. Vai dar certo. Vai baixar. Nem precisa mais de falar. Resolveu sem precisar de falar comigo. É ou não é, legal? Meus irmãos, nós precisamos observar o que estamos fazendo com a nossa vida. Precisamos observar o que estamos fazendo ou quais são os frutos que estamos produzindo. Por quê? Primeiro, os frutos vai dizer quem sou. Os frutos vai dizer quem sou. Segundo, que eu entendo que é a parte mais delicada, é que vou prestar contas de toda palavra que eu estou falando. Irmão, você já parou para pensar sobre isso? Você já parou para pensar sobre isso? Que vamos ter que prestar conta daquilo que estamos falando. Eu vou dar só uns 30 segundos para você pensar, se você tivesse que prestar conta daquilo que você falou de hoje é terça, de sábado até hoje. Coisas que você nem lembra, só que quem está anotando, não esquece. Está anotado. Mas tem como sim. Esqueceu que está anotado, é só não olhar. Esqueceu de olhar. Já parou para pensar sobre isso? Como que nós estaríamos diante de Deus, Mateus, se Deus chamasse agora cada um de nós e falasse assim, olha, hoje eu só quero uma coisa de vocês. Eu quero prestar conta de você, com você daquilo que você falou.
Mães que não vigiam e libera palavras que machucam os filhos. E aí hoje, depois de muito tempo, os filhos estão passando por uma situação ou outra, e aí a mãe e o pai estão dizendo: meu Deus, por que está acontecendo com os meus filhos? Por que isso está acontecendo? Só que você não lembra que o fruto que você jogou no seu filho era fruto mau. Palavras. Eu já contei para vocês aqui uma experiência que eu tive há mais de 20 anos atrás. Eu ainda estava noivo da Daiane. Nós estávamos fazendo o evangelismo no setor Santa Bárbara. E veio uma moça mal vestida, uma mocinha, adolescente, 16 anos. E ela abordou eu e o pastor Marcos Lauro, e mais um outro companheiro, que eu não recordo quem era, e disse: vocês poderiam me dar 50 centavos? E eu disse: mas por que deveríamos te dar 50 centavos? Ela disse: não, porque eu preciso de comprar uma garrafinha de pedra 90. Aí eu chamei ela para conversar junto com o pastor, e a gente conversou um pouquinho. Disse: mas por que você está fazendo isso com a sua vida? E logo ela começou a chorar e disse: é porque, na verdade, eu não tenho futuro. Como assim? Eu não tenho futuro. Eu tenho 16 anos. Sou mãe de 2 filhos. 2 filhos. 16 anos. Mãe de 2 filhos. Eu disse: mas o que foi que aconteceu com a sua vida? Ela disse: é porque quando eu tinha 10 anos de idade, minha mãe me batia muito. E por muitas vezes minha mãe disse que eu não prestaria e que eu seria uma prostituta. E hoje eu estou exatamente no lugar que a minha mãe disse. Então eu não tenho futuro. É de cortar o coração. É de cortar a alma. Estava eu e o pastor Marcos Lauro e mais um companheiro. A partir daquele dia eu comecei a pensar sobre aquilo que falamos para alguém. Porque aquilo que falamos tem um peso enorme. Lembrem-se de uma coisa, que a nossa mente é algo em nosso corpo que guarda, que não lança fora as coisas que ouve. Aquilo fica fixado em algum lugar da mente. O tempo passa e aquilo fica martelando. Quantas pessoas que são feridas? Quantas pessoas que são feridas, que não conseguem se erguer? Que foi destruída emocionalmente por palavras que foram lançadas. Foram agredidas verbalmente. E lembrem-se de uma coisa: a agressão verbal, ela atinge com mais violência a pessoa do que uma agressão física. A agressão verbal, repetidas vezes, causam marcas irreparáveis dentro da mente e do coração daquela pessoa que sofreu. Quantos filhos, quantos casamentos que já foram destruídos? Por quê? Porque os cônjuges não tiveram sabedoria para lidar com as coisas. E agrediam uns aos outros verbalmente o tempo todo. Uma certa vez eu aconselhei um casal que não é desta igreja. E o rapaz me disse: olha, eu fico feliz quando levanto de manhã para ir para o trabalho. Porque o lugar que eu tenho paz é no meu trabalho. Porque quando eu retorno para casa, quando eu saio do meu trabalho, que volto para casa, eu já vou para casa com aquele sentimento, meu coração fica acelerado. Ele disse: a minha esposa nunca me recebeu em casa dizendo: como foi o seu dia de trabalho?
Ele me disse, quando eu chego em casa, que a mulher limpou a casa, um dia eu esqueci e entrei calçado dentro de casa, e ela agrediu tanto a minha mente verbalmente, me chamando de porco, de imundo, porque eu tinha entrado calçado dentro da casa que ela havia limpado. Por isso nós precisamos ter muito cuidado. Porque às vezes você está ferindo quem está do seu lado e não está observando. Já criou uma rotina. E aí você agride e nem imagina que aquilo é uma agressão. Porque para você é normal. Por exemplo, eu tenho uma particularidade comigo. Eu não gosto de falar alguma coisa de forma mais alterar a voz. Eu não gosto. Eu gosto de conversar dentro de uma normalidade. Quando eu vejo alguém gritando com o outro, isso me traz pavor. Por quê? Porque a expressão, a forma que você fala, a tonalidade que você fala com o outro, diz muito. Coisas simples que às vezes você não observa. Coisas simples. Mas na sua cabeça normal. Mas a questão não é a sua cabeça, a questão é o coração do outro e o ouvido do outro que está ouvindo o que você está falando. É por isso que existe aquele negócio por nome de empatia. Ter a capacidade de se colocar no lugar do outro. Se eu perguntar para você aqui, que está aqui hoje, quem é que gostaria de que o seu colega de trabalho, do que o seu esposo, a sua esposa, falasse com você, engrossando a veia do pescoço e falasse alto e agredindo você? Ninguém gosta. Aí o que Jesus disse? O que vós não quereis que os homens vos façam, não façais vós a ele. Ou seja, se eu não gosto de receber palavras que machucam, então eu preciso de me controlar e não proferir palavras que machucam. Por quê? Porque nós somos seres conscientes. Nós sabemos quando a gente lança uma palavra que não é boa. A gente sabe quando a gente está falando com uma tonalidade que não é boa. A gente sabe quando a gente lança uma palavra que vai machucar. E eu vou voltar a dizer a você uma coisa que estou batendo na tecla há muitos dias. E faço isso com muito amor e com muito carinho. Porque eu quero que você seja melhor do que você já é. O nosso grande problema sempre foi e sempre será o coração. O problema é aquilo que estamos colocando dentro do nosso coração. Me diga uma coisa, já falei, vou repetir. Por que as pessoas brigam? Quem pode me dizer? Por causa da razão. Por que os casais discutem? Por que os casais entram em conflito, em atrito? Por quê? Por causa da razão. Por que os colegas de trabalho brigam? Por que o jogador de futebol briga? Por que a torcida briga? Tudo isso é em razão da razão. Deixa eu dilmar aqui. Em razão da razão. Eu agrido porque eu tenho razão. Eu estou falando para você porque eu tenho razão. Você me fechou na rotatória e bateu no meu carro. Eu vou falar alto com você porque eu tenho razão. Eu estava certo, você estava errado. O grande problema está com a razão. O conselho que eu deixo a vocês hoje: pega a razão
e tira a razão dela. Pega a razão e tira a razão dela. Ah, mas não tem a mais. Não tem a mais. Ah, por quê? Não tem porquê. Esses 2 dias eu tive que entrar no grupo do jovem da igreja aqui. E falei, para com isso agora. Discutindo por causa da coisa tão sem sentido. Quem é jovem está no grupo sabe do que eu estou falando. Para com isso agora. Quem discute pela razão, perde a razão. Irmão, não discuta não. Não brigue não. Não lance palavras que vai agredir o outro não. Sofra a dor. Um dia eu aprendi um negócio com o nosso pastor presidente, alguns anos atrás. Eu acho que ele estava querendo me ensinar algumas coisas e ele me levava para alguns lugares. E nós estávamos num determinado lugar. E aí nós conversando ali e tal, e eu tive a oportunidade de perguntar para ele. Eu disse, presidente, por que é que o senhor é tão manso? Ele disse, e onde é que eu sou manso? Eu disse, não, o senhor fala com todo mundo na mesma tonalidade, eu nunca vi o senhor agredindo ninguém verbalmente, eu nunca vi o senhor agredindo as pessoas na reunião, às vezes falando um pouco mais. Nunca vi. Ele disse assim, eu aprendi uma coisa há uns anos atrás. Todas as vezes que eu vou, às vezes, ter a oportunidade de agredir alguém, ou de dar uma resposta para alguém, eu pego tudo aquilo que eu estou sofrendo, jogo aqui dentro e vou implodir. Ou seja, eu não vou explodir, eu implodo. Ou seja, eu pego tudo aquilo que eu estou sentindo, toda a raiva, toda a ira que eu estou sentindo, jogo aqui dentro e sufoco aqui dentro e está resolvido. Eu não jogo para fora. Eu não agrido o outro. Aí, para fechar isso aqui, e continuando o exemplo da nossa liderança, o pastor Amarildo foi presidente da Câmara Municipal aqui em Palmas. Para quem é mais antigo, sabe o que eu estou falando. Foi presidente da Câmara. E quem já foi presidente da Câmara dos Vereadores, quem já foi presidente da Assembleia Legislativa, quem já foi deputado federal, senador, geralmente essas pessoas, eles recebem uma identificação, um broche, uma identificação que coloca no seu terno, e essa pessoa, por ser ex-parlamentar ou algo do tipo, ele tem acesso livre. Ele chega e não se impede ele de entrar naquele ambiente, a não ser uma reunião restrita, mas dentro do ambiente, ele tem passe livre. E o nosso pastor Amarildo, como já foi presidente da Câmara dos Vereadores, foi deputado federal e etc e tal, ele chegou na Câmara dos Vereadores para entrar, para defender uma causa sobre ideologia de gênero que estava em alta aqui em Palmas naqueles dias. E quando ele chegou na porta de entrada da Câmara dos Vereadores, lá dentro, o presidente daquele momento, o presidente atual, que vocês conhecem, não vou dizer o nome agora, mandou 2 seguranças e barrou o presidente na porta e não deixou ele entrar. O presidente argumentou uma vez, disse, mas eu tenho... O segurança, cumprindo ordem, que não tem culpa, impediu o presidente de entrar na Câmara dos Vereadores. Se fosse uma outra pessoa, tinha feito um processo lá. Tinha falado um monte de coisa. Tinha brigado, tinha chamado a atenção de todo mundo, porque tinha direito. Poderia entrar, mas ele não fez isso. Ele segurou, implodiu. Tinha um monte de pastores lá. O povo dele estava lá. Implodiu. O tempo passou. Esse ano, esse mesmo cidadão
Foi lá no prédio onde o nosso presidente trabalha. E eu fiquei impressionado a maneira que o presidente recebeu. Com alegria no rosto, deu um abraço e colocou ele para dentro do gabinete dele. E conversou. O que é que eu aprendo com isso? Que se eu tiver paciência e não estourar e não falar coisas que não deve, na hora que o nervo está aflorado, que o sangue está correndo na veia assim com mais força, se eu esperar, Mateus, Deus vai me dar a oportunidade, quando o meu sangue estiver frio, de conversar com aquela pessoa de uma forma inteligente, sem agredir. Aprendamos. Vamos ser tardio para responder. Vamos ser pronto para ouvir. Tenha cuidado com o seu relacionamento conjugal. Tenha cuidado. Tenha paciência. Esses 2 dias eu estava vendo um videozinho de um casal. Eu procurando algumas coisas assim para colocar na minha mente, para trabalhar com os casais agora esse próximo mês com vocês. E procurando alguma coisa para abrir a mente e tal. E eu vi esse casal, a câmera do prédio filmou eles, Denis. E aí eles pegaram aquela imagem e está rodando por aí. O rapaz, o esposo, desceu do carro e foi pedir desculpa para a esposa porque ele tinha falado alguma coisa que machucou o coração dela. Aí a câmera daquelas câmeras que capta o áudio, ele chega nela e diz assim, me desculpa, eu não deveria ter falado aquelas coisas para você. Aí ela se volta para ele e diz assim, realmente não deveria. Aí ele fala assim para ela, mas me desculpe pelas palavras. Ela diz, que palavras? Nem lembro mais dessas coisas. Nem lembro mais. Eles entram no carro e seguem o caminho deles. O que isso nos ensina? Não conheço esse casal e jamais vamos conhecer. O que isso nos ensina? Que nós precisamos deixar a razão de lado e focar naquilo que é mais importante. O mais importante para nós é o nosso relacionamento, seja familiar, seja conjugal, seja interpessoal, é o relacionamento. Cuidado com aquilo que você fala. E para finalizar, eu digo para vocês o seguinte: preserve, se guarda, se guarda, se guarda. Não tente conquistar a amizade de alguém denegrindo o outro, falando do outro. Faça isso não. Faça isso não. Não tente estar bem ou mostrar para alguém alguma coisa tentando diminuir o outro. Eu já vivi experiências assim. Não há necessidade. Seja você mesmo, seja prudente. Sabe por que eu estou dizendo isso para vocês? É porque Deus quer te abençoar. Deus quer abençoar a sua casa. E essa é uma liçãozinha básica para nós. Seja pronto sempre para ouvir e tardio para falar. Fala não. Percebeu que você vai soltar alguma coisa que vai agredir? Fecha a boquinha. Fala nada não. Ah, pastor, mas eu não aguento. Comigo assim, bateu, levou. Não entra por essa via não. Nunca deu certo com ninguém. Prudência. Vá devagar. Pastor, mas eu sou estourado. Um dia o Mateus ficou pegando no meu pé aí. Que eu falei que eu era estourado. Pastor, mas o senhor? Eu falei assim, Meu bem já passou uns apuros comigo. Entrando em briga que não fui chamado.
É verdade. O cara batendo no outro, moço, eu só não entrei no meio porque Deus não deixou. Eu ia apanhar junto com o cara, porque os caras eram muito grandes. Mas eu estou buscando de Deus todos os dias o equilíbrio. O equilíbrio. Para que Deus possa se agradar de mim ainda mais. E eu preciso gerar frutos bons. Eu preciso gerar frutos bons. Como é que está o seu fruto? Se a pessoa que convive com você, se a pessoa que trabalha com você, fosse dar um testemunho de você, o que ele diria? O que ele falaria ao seu respeito? Se desse agora um questionário ali para alguém que está com você o tempo todo, olha, isso aqui vai ser anônimo, ninguém vai saber, só quer que você coloque as características dessa pessoa que está com você, que você trabalha, que é o seu marido, que é a sua esposa, só descreva para mim aqui, não vai ter nome, só descreva. Como que seria essa avaliação? O que diriam de você? Daquelas pessoas que estão pertinho de você, que convivem com você, que sabem. Tenhamos cuidado, para que Deus possa nos abençoar. Não perca a amizade, não perca colega de trabalho, não perca seu casamento, não perca os seus irmãos da igreja, porque você não consegue dominar o seu ímpeto. Domine e vai dar tudo certo no nome de Jesus. Não tenha pressa não. Fica tranquilo. E Deus vai te ajudar, vai te abençoar. Nossa, mas como é ruim a gente falar uma coisa que não devia. Como é difícil a gente lançar uma palavra e ela não volta mais atrás, não tem como pegar ela mais pela perna. Já foi. Mas isso é tranquilo. A questão é, olhe para quem está perto de você. E procure saber se essa pessoa está sendo machucada por você e já nem fala mais. Nem fala mais. O coração está todo quebrado. Tanta palavra que está sendo lançada. Procure saber dessas coisas. Para que Deus possa te abençoar poderosamente. Fique de pé, vamos orar. Vamos agradecer a Deus. Gostaria que você voltasse para sua casa hoje pensando, meu Deus, se hoje o Senhor fosse me avaliar com aquilo que eu já falei, Pai. Se hoje nós fôssemos passar pelo crivo, por aquilo que já falamos. E é no geral. No geral. Vamos orar. Senhor nosso Deus. É no nome de Jesus Cristo que nós oramos. Sabemos o quanto somos falhos. Sabemos o quanto somos pecadores. Pai, a nossa carne é fraca. E por vezes a razão ela predomina em nós. Querido Mestre, nos ajuda. Ajuda a mim, ajuda a tua igreja. Que possamos, ó Deus, pensar naquilo que estamos produzindo. Seja por palavras ou seja por ação. Nos ajuda a produzir frutos bons, dignos de louvor. Pai, abençoa a nossa casa, abençoa os nossos filhos, abençoa o nosso casamento, abençoa, ó Deus, a nossa vida. Nos ajuda a ser fiel, nos ajuda a ter o equilíbrio, o domínio próprio, nos ajuda a tirar do nosso coração a razão e coloca dentro do nosso coração o amor, a compaixão, a paciência, a longanimidade. Senhor, nós queremos o aperfeiçoamento espiritual. Queremos a Tua presença em nós todos os dias. Porque se a Tua presença estiver em nós, ela vai causar toda a mudança necessária que precisamos.
Nos ajuda, Pai. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus.